Olá, esse vídeo está nascendo de um desejo profundo de deixar um legado maior, um legado que possa sobrepujar, ultrapassar todos os demais legados que eu venho a deixar. Ontem eu estava falando com o meu irmão em Cristo, Valdecir, e nós compartilhávamos sobre a importância de buscarmos o que é mais prioritário para nós seres humanos. E o que pode ser mais prioritário para nós seres humanos do que a verdade eterna? Uma verdade que não é temporal, mas uma verdade que é eterna. Bem, é fato que nesse tempo em que a gente vive, de tanta relativização das coisas, muitas pessoas não acreditam mais que isso possa existir. Mas eu creio, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto e pelo que eu vivencio, que essa verdade eterna existe. E ela não é um livro, embora possa aparecer em livros, em escritos, e ela também não é algo, mas ela é uma pessoa. E essa pessoa se chama Cristo. Eric, você diz Jesus Cristo? Sim, Jesus Cristo, mas não só Jesus Cristo, e sim Cristo Jesus. Muita gente lê a Bíblia e não se dá conta desse uso sutil que o apóstolo Paulo faz do nome de Jesus Cristo. Cristo, porque Cristo é ungido. No Evangelho segundo João, logo no início, João emprega a palavra Logos para descrever a Jesus Cristo. E essa palavra é uma palavra muito bem selecionada. João conhecia essa palavra, o mundo grego conhecia essa palavra. Essa palavra tem todo um embasamento e um fundo filosófico, um pano de fundo grego filosófico. E João sabia exatamente o que ele estava falando quando ele escolheu essa palavra. E logo significa a origem de tudo. Eu não vou entrar muito aqui nos meandros filosóficos, porque na realidade, logos em termos práticos significa a fonte criadora, originadora de tudo que há. E não é meu objetivo, reforço aqui, entrar muito nesses meandros, filosóficos. Eu quero tentar manter esse vídeo, que eu espero que inicie uma série de vídeos sobre a verdade eterna, de uma maneira mais simples, mais sucinta. Para aqueles que desejam conhecer um pouco melhor a Escritura, eu tenho no meu canal no YouTube. Você pode pesquisar lá no YouTube por Eric, com C e K no final, Nietto, Nietto. Você vai achar meu canal lá. E eu tenho uma playlist que se chama God's Doctrine, a doutrina de Deus, em inglês, mas você pode acionar ali a legenda em português automática do YouTube, em que eu falo detalhadamente sobre a Escritura. Aqui eu vou ser um pouquinho mais direto e um pouquinho mais sucinto. Mas como eu estava dizendo, Logos foi o termo empregado pelo apóstolo João. E esse Logos, ele casa muito bem com a ideia de Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus encarnado que viveu num período histórico, por 30 e poucos anos. Agora, o Cristo, Jesus, ele remete ao Logos, que perpassa toda a história da criação, não só da humanidade. E, portanto, ele sim
aponta para nós a verdade eterna, sendo Ele mesmo a verdade eterna e, portanto, nos oferecendo um caminho a trilhar. Esse caminho não é exclusivo de uma determinada denominação evangélica e nem do cristianismo e nem de religião nenhuma. Ele passa pela humanidade, ele se revela na Escritura, mas ele se revela de várias formas. E é esse caminho que eu gostaria de introduzir aqui. Certa vez em João 5, podemos ler na Bíblia isso, em João capítulo 5, versículos 30 e 31, o Senhor Jesus falando ali com os judeus, o Logos encarnado ali diante deles, estava se defendendo dos judeus que o atacavam. E esses judeus, assim como nós hoje, eles gastavam muito tempo nos seus afazeres religiosos. E a humanidade hoje gasta muito tempo. Vivemos um mundo rápido, em que as coisas passam muito rapidamente. Um mundo que faz do seu intento, da sua busca pela tecnologia, da sua busca pela modernidade, pelo progresso, a sua religião, o seu livro sagrado. E fazendo esse comparativo entre judeus e humanidade, os judeus eles tinham na Escritura não só o seu livro sagrado, mas a sua regra de fé e prática. Estamos falando do Pentateuco e de todos os livros ali constantes no chamado Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. E eles tinham como orientação para as suas vidas guardar e obedecer aquelas palavras e todas aquelas ordenanças, especialmente de Moisés, como forma de alcançar a verdade e ter a vida eterna. Eles realmente se empenhavam nisso. Chegavam inclusive a acreditar que cada letra ali das línguas que formaram o Antigo Testamento, a saber o hebraico e o aramaico, que elas tinham propriedades eternas, que elas tinham ali profecias e tudo mais. Agora, olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, no versículo 30, examinais as Escrituras. Examinais não é examinai no imperativo, mas Jesus está dizendo, vocês examinam essas Escrituras de vocês. Vocês, homens, vocês examinam esse conjunto de coisas que vocês julgam ser a verdade de vocês, essa tecnologia de vocês trazendo para os dias de hoje. Para o homem não judeu, gentil, que tem nas suas coisas, no seu estilo de vida, na sua busca pelo dinheiro, na sua busca por fama, na sua busca por popularidade, a sua Escritura. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais, porque vocês pensam ter nelas a vida eterna. Vocês acham que nessas coisas está a vida eterna. E o caso do homem dos dias de hoje é pior ainda, porque ele acha que essa busca pelas coisas terrenas, passageiras, o conforto, meu Deus, é tão claro isso. O homem hoje dedica cada minuto da sua vida, por quê? Por trabalho, por ganhar dinheiro, por conforto, pelo chamado progresso. O homem hoje, o homem do século XXI tem fé absoluta em si mesmo. Não, Eric, isso é um absurdo, não são todos os homens. Claro, não são todos, estou colocando de uma forma genérica.
mas a marca principal da nossa sociedade, da humanidade dos dias de hoje, é a fé em si mesmo. Basta você ler, por exemplo, um livro chamado Homo Deus. Leia esse livro e você vai entender plenamente o que eu estou falando, que é uma produção que só relata e constata isso que eu estou falando, é uma constatação de um dos pilares do pensamento moderno. Mas, voltando, Jesus diz, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês pensam que nessas coisas, que num livro, que nas letras de um livro, que nas letras desse procedimento moderno de vocês têm a vida eterna. E são elas que de mim testificam. A Escritura, no caso, agora puxando especificamente para a Escritura. A Escritura, na verdade, elas testificam. Esse mundo testifica, tanto no nível específico da Escritura, quanto a própria criação, as próprias coisas que existem, elas testificam que a verdade eterna não é essa busca insaciável do homem pela sua magnitude. E não é também um livro, como os judeus julgavam que era. Mas, o que Jesus diz? São elas que de mim testificam. E aí ele arremata no versículo 31. Desculpa, eu falei 30, não é 30, tá? É 39 e 40, que eu enxerguei errado aqui. O versículo que eu li agora há pouco é o versículo 39. E Jesus arremata no versículo 40, dizendo: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então o judeu buscava nas Escrituras, assim como os cristãos, assim como outros grupos religiosos que têm os seus livros, buscam nesses livros, assim como o homem hoje busca na sua insaciedade pelo progresso do ponto de vista do homem do século XXI, o absoluto da verdade eterna. Mas o que Jesus diz é: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então fica claro que quem é a vida, quem é a própria vida, eu não estou falando simplesmente da existência, não, eu estou falando da fonte da vida, do manancial que jorra a vida que compõe tudo que existe. Aquele que não tem vida, mas que é a própria vida e da qual a vida procede para toda a criação, este é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a verdade eterna. Não é um livro, não é tecnologia, não é coisas que se façam. E é sobre esse Cristo que nos afirma que tem a vida, e mais do que isso, que é a própria vida que nos dá vida, e que é, portanto, a verdade eterna. É sobre esse Cristo que eu quero falar com vocês aqui para frente. Então deixe esse vídeo por aqui, e daqui para frente nós falaremos sobre Cristo Jesus, a verdade eterna. Espero que você tenha gostado, fique à vontade para comentar, fique à vontade também para compartilhar esse vídeo com quem você achar que possa gostar dele, e te espero no meu próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe.